Você sabe qual é o dia mais importante em Israel? É um dia onde os carros não circulam, as ruas ficam silenciosas, as pessoas jejuam por mais de 24 horas, no total 25 horas, e o espaço aéreo fica fechado. Exatamente nesse dia não existe voos. Fica aí um pouquinho que eu vou te contar sobre o Yom Kippur e por que é importante você conhecer um pouquinho sobre as tradições, sobre costumes praticados em Israel. A maioria das festividades, dos feriados praticados em Israel tem origem bíblica. É isso mesmo, é diferente do Brasil, diferente aqui da Inglaterra, onde a maioria dos feriados, das tradições, dos costumes, das festividades aí do calendário que tem origem pagã. Onde nós vemos o Yom Kippur na Bíblia? O Yom Kippur, que na verdade Yom é dia, Kippur vem da palavra kapará, que é expiação, limpeza, muitos o chamam de o dia do perdão ou o dia da expiação. É um dia do ano que é muito importante em Israel, que é o dia onde as pessoas se reúnem para jejuar, famílias inteiras, para pedir perdão, para orar, para que assim elas possam ter um começo de ano bom. O Yom Kippur é 10 dias após o Ano Novo. E onde nós vemos o Yom Kippur na Bíblia? O Yom Kippur é mencionado quando Moisés, pela primeira vez, ele sobe ao Sinai para falar com Deus, para receber as leis. Mas quando ele sobe, ele se depara com o pecado do povo, o bezerro de ouro. Então, para fazer uma limpeza, uma expiação do povo, foi feito o primeiro Yom Kippur. Então, Moisés intercedeu a Deus pelo povo enquanto eles jejuavam, se humilhavam e se arrependiam. Posteriormente, quando já tinha o tabernáculo, quando já tinha o templo de Salomão, um homem escolhido, que no caso o primeiro sumo sacerdote foi Arão, esse homem entrava diante do Santo dos Santos, ele entrava literalmente no Santo dos Santos e representava toda uma nação para pedir ali a Deus o perdão e a expiação do pecado do povo. Então era um dia único, imagina, era o único dia no calendário, o único dia no ano em que um homem representava toda uma nação e se achegava diante de Deus, era o dia mais sagrado. Bom, hoje em Israel não tem mais o Templo de Salomão, obviamente. Como você sabe, no lugar tem o quê? Uma mesquita, lá em Jerusalém. É a origem de todos os conflitos que você já deve estar aí acompanhando na mídia há muitos e muitos anos. Então, não são feitos mais sacrifícios, não existe mais o Santo dos Santos, mas sim o povo pratica o jejum, o arrependimento, o pedir perdão ao próximo e o se humilhar diante de Deus. É por isso que durante essas 24 horas você vê as ruas muito silenciosas, as pessoas saem de casa, é claro, porque não vão assistir televisão, elas não se alimentam nem bebem nada. Nas principais avenidas não tem a circulação de carros, onde em um dia comum é lotado de carros. Nesse dia você só vê crianças brincando e algumas andando de bicicleta. O espaço aéreo fica fechado, não existem voos. É claro que lugares onde são essenciais, como hospitais, a polícia, até existe um pessoal que fica de plantão. Agora, por que é importante você entender, conhecer essas práticas em Israel? Porque, primeiro, se você for conhecer ou passear em Israel e por acaso você está justamente ali no dia de Yom Kippur, você chega antes do Yom Kippur e se depara com tudo parado, a cidade parada, você vai entender do que se trata e vai até poder se preparar. Segundo, quando nós conhecemos um pouco sobre Israel, um pouco do que é feito lá, dos costumes, nós conseguimos entender ainda melhor as escrituras sagradas, como por exemplo quando lemos sobre a carta aos Hebreus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Agora você consegue entender por que essa carta aos Hebreus diz o seguinte, que agora nós temos um sumo sacerdote que intercede ao Pai por nós, que está sempre diante de Deus por nós. Por quê? Por que Jesus é o sumo sacerdote? Por que ele intercede por nós? Porque sim, gente, era um costume de que um homem, uma vez ao ano, para você entender a santidade de Deus, uma vez no ano, ou seja, ele se
preparava o ano todo, o sumo sacerdote, para se achegar até Deus, para você ver como o contato direto a Deus era uma coisa que era restrita e um privilégio somente de um homem que iria interceder por todos os demais. Então, na carta aos Hebreus, nós conseguimos entender que após o sacrifício de Jesus, ele intercede por nós diante do Pai constantemente, ou seja, o acesso a Deus não é mais uma vez ao ano, 2 ou 3 ou algumas vezes. O acesso a Deus é sempre que é usado o nome de Jesus. Por isso ele diz: acheguemo-nos a Deus com confiança, com intrepidez, ou seja, não com medo ou tímidos achando que não seríamos aceitos, porque através do sangue de Jesus, esse contato direto com Deus é possível. Sim, gente, esse costume e essa prática em Israel é muito bonita, mas a boa notícia para todos é que, através do sangue de Jesus, nós podemos ter acesso ao Pai sempre, a todo momento. Nessa época, as pessoas costumam falar Hatimah Tová ou Gmal Hatimah Tová, ou seja, que você seja inscrito no livro da vida. Segundo uma tradição, isso não é segundo a Bíblia, que de acordo com as suas ações, no dia de Yom Kippur, ou seja, se você se arrependeu dos seus pecados, se você pediu perdão, se você jejuou, o seu ano será um ano bom. E Deus iria escrever, no caso, o nome no livro da vida de todos aqueles que têm um bom proceder e, consequentemente, o ano dessa pessoa seria bom. Então as pessoas desejam que elas inscritas. Tudo isso acontece na época de Yom Kippur. Só para você ter essa informação que é importante. Então, gente, se esse conteúdo te ajudou, se você gosta, compartilhe, por favor. Deixe o seu like, que ajuda bastante o nosso canal e incentiva a fazer mais vídeos, tá bom? Então, como é que se diz até a próxima em hebraico? Lehitraot. Lehitraot.